Olá, olá, olá pessoal. Hoje a gente vai falar com Wellington Borzani, um psicanalista que vai falar sobre o mundo corporativo, os conteúdos psíquicos, né? Como medo, fantasia de controle, culpa, incapacidade de lidar com frustrações, ganho secundário. Ele vai falar sobre um pouco sobre esse processo psíquico de cada profissional, né? E a gente levou isso para dentro do mundo corporativo. Deixa o Wellington entrar, eu vou acrescentar e apresentar mais alguns dados dele. Os contatos do Wellington no Instagram Levantando Insights e do YouTube também Levantando Insights. Quem quiser seguir ele, esse é o caminho aí no Instagram e no YouTube. Vamos dar mais alguns minutinhos para o Wellington entrar. Ele já tá nos aguardando. Aperta o aviãozinho aí, Wellington, e chama algumas pessoas. E vamos começar. Guardando o Wellington entrar. O Wellington é psicanalista. Como eu já fiz a apresentação aqui. Olá, Marcelo. Tudo bem, Wellington? Tá me ouvindo bem aí? Hoje tá melhor aí, hein? Tá O que você melhor, né? fez? Mudei um pouquinho de lugar. Você sabe que nessa pandemia a gente vai tendo que se adaptar com a tecnologia e às vezes tem sinal, às vezes não tem sinal, a gente fica buscando sinal. Hoje eu estou em outro lugar aqui. E aí, como é que Mas a estamos? sua internet é boa, você já me falou qual que é, a internet é boa. É questão de É, localização mesmo, e de questão dias de também. localização. A gente vai adaptando, né? Muitas vezes eu acho que também muita gente usando, muitas pessoas usando ao mesmo tempo, no mesmo horário, isso também complica um pouquinho. Legal. Eu já fiz a sua apresentação, Wellington, já falei sobre o tema que você vai passar essa noite. Legal. E eu gostaria de começar com uma pergunta, até mesmo para a gente não perder tempo, porque eu acho que o tema é bastante abrangente e dá para a gente discorrer pela estrutura toda aí que a gente desenhou, né? Então vamos Sim. lá. Me diz uma coisa, como que a psicanálise ela pode auxiliar nas questões do universo corporativo, no universo profissional? Então, Marcelo, é muito legal essa questão. Quando eu já estava estudando psicanálise clínica, né, a gente vai estudando a relação dos seres humanos e dos seres humanos com o seu conteúdo. Como a psicanálise tem como seu principal material o inconsciente, então ele chama ele é um convite àquele indivíduo à abstração de conteúdos. Isso não é muito fácil de fazer, isso não é muito aceito muitas vezes, porque nós temos muitos mecanismos de defesa, muitas resistências. Então, assim, mas quando um profissional, né, do corporativo, todos os tipos de pessoas procuram pela gente, mas quando um profissional do corporativo procura com uma questão, geralmente ele tá se vendo no meio de um looping, ele não consegue deslanchar, ele não consegue ir além, ele sempre está derrapando, né? Então, isso, quando a gente percebe esse looping, é onde entra o autoconhecimento, que é onde entra a psicanálise. Ela vai convidar esse indivíduo a uma abstração maior de todos os conteúdos. Né? Então é aquela imagem do iceberg do Freud que todo mundo conhece, que tem 5% lá para cima e o resto para baixo. Então a gente vai O que ninguém mergulhar vê, né? isso. É o que ninguém vê. Esse é o mais difícil, porque todo mundo sente e ninguém vê. E muitas vezes a gente não consegue, o profissional não consegue identificar o que ele está sentindo. Então,
todo esse processo da psicanálise é uma introspecção que ele vai estar realizando para que ele compreenda conteúdos que podem estar paralisando a vida dele, né? E daí por diante ele não é mais suscetível. Sim. Entendi. Agora me diz uma coisa, por que você escolheu esse tema labirinto psíquico? Cara, quando a gente conversou sobre a live, é a primeira coisa que veio na minha mente. Porque o que acontece? Nós mesmos criamos as nossas paredes. Então, nós vamos criando paredes de acordo com a nossa história, de acordo com os conteúdos que nós vamos vivendo, de acordo com como nós vamos interagindo com o meio, nós vamos criando paredes. Medo, autossabotagem, autopunição, culpa. E isso vai o quê? Limitando cada vez mais o paciente. Então, quando é até uma experiência de clínica, porque quando o cara vem lá na clínica, primeira coisa que eu penso, primeira coisa que vem na mente, ele está no meio desse labirinto procurando um way out. Ele está procurando sair dali. Só que ele não sabe como. Então ele vem procurar o psicanalista como um guia para ele conseguir sair e desvendar esse labirinto que ele está aí por tanto tempo, né? Uma recolocação ou uma promoção, alguma coisa nesse sentido, ele acaba procurando um caminho pelo psicanalista, é isso? Mais diversos, tá? Conflitos internos. Muitas vezes, por exemplo, o próprio profissional vai lá falando, olha, eu não me aguento mais. As pessoas que trabalham comigo, os meus colegas de trabalho não estão me suportando e eu também não. E tem alguma coisa errada. Explodir com o meu chefe, explodir com pessoas que não deveria. Eu estou com muita raiva, né? Eu estou sempre na reativa. E isso vai minando, isso é um processo de autossabotagem, né? E isso vai minando cada vez mais a carreira da pessoa. Então, quando a pessoa procura por uma ajuda, geralmente ela está nessa posição. Ou ela quer uma posição melhor e ainda não conseguiu, ou é aquela pessoa que toda vez que chega pertinho daquela promoção, derrapa, não dá certo. Ou então, ele está começando a fazer uma carreira legal, ele pega e, não estou contente, quero ir embora, né, inventa uma outra carreira. Na verdade, não é isso, é porque ele está chegando num lugar onde ele sabe que ele vai deparar com alguns conteúdos que ele tem lá acumulado. E o inconsciente, ele desconfortável, né? Começa a ficar desconfortável. Né? Como o nosso inconsciente é regido pelo princípio do prazer, então, cada vez que ele, não conscientemente, mas inconscientemente, vai conflitar algum conteúdo, ele já prepara um arsenal de mecanismos de defesa, que isso vai reagindo como uma autossabotagem. Então, sabe aquele funcionário que muitas vezes sempre sonhou em trabalhar ali, ou então sempre sonhou em estar ali, naquela empresa e trabalhando. Começou a trabalhar naquela empresa, né? E aí ela tinha o quê? Ele tinha uma expectativa. E essa expectativa não vai ainda com a realidade que ele está. Então, ele sabe que vai ter que quê? Lutar. Ele vai ter que ser adulto, né? E vai ter que lutar com isso para conseguir galgar espaço ali. Aí ele já começa a conflitar com muitos conteúdos infantis que muitas vezes ele possui, que está sempre aguardando algo, e não ele ir buscar algo. Então, tem um conteúdo lá. Então, assim, aquela pessoa que nunca lidou, por exemplo, com frustrações, ou então aquela pessoa que sempre teve bastante coisa de mão beijada, ou então teve muito... não teve que lutar, né? Então, é um caso. Tá? Um dos casos. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a se auto-sabotar. Reclamar. Quando a pessoa começa a reclamar, aí tem mecanismo de defesa. Né? Porque quando você vê que tem alguma coisa errada, você vai e arruma. Quando você começa a reclamar, é porque você já está dentro do looping. É porque você já está ali, não está conseguindo sair, você está reclamando no sentido de eu estou clamando 2 vezes para sair daí, né? Tá, e como que consegue... bem, lógico que de uma sessão de psicanálise vai se aprofundar mais, mas como que consegue
descobrir que é realmente um mecanismo de defesa de um profissional ou se é o ambiente mesmo, a cultura da organização, a cultura corporativa, porque ele pode reclamar, sendo um bom profissional, mas reclamar de toda a estrutura que é criada ali, né? Que sai um pouco da mão dele. Não é uma coisa de autoconhecimento, e sim de conhecimento geral da missão, visão e valores da empresa, né? Como que consegue detectar isso, Wellington? Então, Marcelo, eu acredito que seja só dentro de um... Não estou falando só dentro da análise em si, dentro da terapia, né? Mas é dentro de um autoconhecimento. A pessoa buscar isso internamente. Porque o que acontece? Acontece muito, tá? Eu vou entrar numa empresa, né? Então, quando a gente fala de questão de empresa, hoje em dia, a gente fala como? Olha, a família tal. A família tal. Bem-vindo à família tal. O que acontece no inconsciente? A pessoa vai trazer conteúdos pessoais inconscientemente para lá. Então, o chefe vira pai, colega vira irmão, e aí começa todos os conflitos virem para aquela parte na empresa, e aí ele começa a derrapar ali. Então, o que acontece? Como é que eu faço para separar conteúdo? Eu começo a lidar com o real. Temos que lidar com o real, né? Então, assim, e eliminação, né, de alternativas. Então, quer dizer, eu estou lá, é uma empresa que realmente, vamos dizer assim, não tem uma visão humanista, né, está desorganizada. Então, se eu estou numa empresa onde uma empresa não é legal para mim, o que eu faço? Eu procuro uma outra oportunidade. Sim, sim, sim. Então, mas a pessoa que está com conflito interno, ela não vai procurar uma outra oportunidade. Então, reclamar e falar, não, apontar o que está errado, olha, isso está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Você pode mudar? Você pode fazer alguma coisa para mudar? Você pode contribuir com uma mudança? Legal. Não consegue contribuir com uma mudança? A coisa mais saudável para esse indivíduo é procurar uma outra oportunidade, né? Porque o que acontece, quando você está dentro de uma empresa onde você está com um conflito interno, junta com conflitos da empresa, que a empresa também está desorganizada. Então você vê que isso faz um par, né? Então continua reclamando, mas continua trabalhando, continua... E a produção abaixa, porque não tem como, a produção daquele indivíduo, ela vai começar a baixar. Vai cair muito. A empresa começa a ficar descontente com esse funcionário, né? As empresas humanistas, né, as empresas que possuem um RH forte, ela ainda tenta recuperar esse funcionário oferecendo, né, muitos recursos. Mas eu sempre bato naquela tecla que, assim, se o funcionário tiver esses conteúdos inconscientes conflitando, ele não vai querer buscar nada. Né? Nada vai fazer efeito. Se é um funcionário que realmente a empresa tinha alguma coisa de errado, ele vai, de repente, aí conseguir elaborar essa questão. Mas se o funcionário tiver essa questão inconsciente, que está conflitando com valores internos, que está conflitando com medos que ele tinha antes, né? Ele não vai sair ele não quer sair daqui. Tá? Porque ele está tendo um ganho secundário, ele está numa situação confortável, ele está reclamando para ver se alguma coisa acontece. Ele não está pondo ele mesmo em uma situação ativa. Eu vou fazer. Né? Ele não está tomando autonomia daquilo para ir em frente. Ele está esperando numa posição passiva. Eu chamo vitimização, tá? Mas entenda que aqui eu não estou julgando, eu só estou pondo o local. Né? Vitimização, por quê? Porque quem é a vítima? Está ali, estou esperando, né, alguma coisa acontecer para que eu possa sair daqui. Eu não estou esperando que eu vá realmente elaborar a situação e eu tenha a força de sair daqui. A pessoa que está nessa condição, muitas vezes, ela não tem. É aí que entra a parte de autoconhecimento e psicanálise, porque muitas vezes a pessoa não tem a noção que está nesse lugar. Então ele está lá há muito tempo, porque houve um ganho de uma certa forma. Então ele fica ali. Né? Ele não sai dali. Então, o processo de
separação de conteúdos. Então, se eu me conheço, eu sei que eu tenho conteúdo de uma tendência, né, de transferir figuras da minha vida para a minha vida profissional. Então, eu já vou ficar atento, porque pode ser isso que esteja acontecendo. E eu posso estar com raiva, por exemplo, do meu chefe e falando que ele faz tudo errado, porque eu não estou vendo nele um chefe, eu estou vendo nele um pai. Eu tinha conflitos com meu pai. Então, você vê, esses conteúdos eles ficam muito nessa interação que fica causando toda essa confusão. Então, o que eu sempre falo, é muito interessante você pensar em você como um universo psíquico. O outro é outro universo psíquico. Se você juntar esses dois, você confunde. Então, você pode chegar pertinho, você pode encostar, mas juntar os dois acaba em confusão. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu acho que é lógico que você que é o profissional disso, mas eu acho uma situação bastante difícil de encontrar, de você definir o que é certo, o que é errado, se a pessoa que é o problema ou se a empresa que é o problema, que hoje a gente vive por um momento muito delicado, que é uma crise muito grande. Há muito tempo a gente já vive uma crise, mas agora está pior ainda, que nem sempre a pessoa vai conquistar o emprego que ele quer e nem sempre ele vai sair da empresa porque ele pode sair para procurar um outro emprego, não vai ser fácil fazer isso. Então, também sair a qualquer momento é uma coisa que fica meio na teoria, né? Isso. Na prática, as pessoas ficam com um problema lá e a empresa já tem o problema dela, as culturas não se encaixam e fica uma luta constante de um com o outro, né? Muito interessante essa questão. Eu posso aqui trazer a parte do desejo, tá? Todos nós temos desejos. Vamos pôr como expectativa para não ficar muito técnico. Então, temos expectativas. Eu falo que assim, a qualidade de vida emocional, psíquica do ser humano é totalmente proporcional à capacidade que ele tem de lidar com frustrações, que é a ressignificação do objeto desse desejo. Não trabalho na empresa que eu quero. Não estou feliz. Não está legal. Posso sair? Não posso. Então eu vou tentar encontrar, dentro daquele universo profissional, algo que me motive. Algo que algo que eu vá conseguir substituir esse desejo. Só que isso é muito difícil de fazer, tá? E até reverter o caso, né? Porque eu estou dizendo até porque eu já passei por uma situação dessa no passado, que também eu tive que encontrar alguma forma dentro da empresa, alguma coisa que me sustentasse para que eu não saísse da empresa, que eu não podia sair. Então, assim, e consegui, e encontrei. E aí eu me automotivava ali constantemente para me manter ali, entendeu? Tá vendo aí, ó, você usou o automotivação, né? O que a psicanálise prega? A sua autonomia sobre você mesmo. Porque você poderia ter se posto no local de vítima e ficado lá continuando. Não, tá horrível aqui, tá péssimo. Não, eu vou tentar, dentro desse universo, encontrar algo que eu possa desejar. Eu vou encontrar um aprendizado, tá? Eu sempre bato na tecla do aprendizado. Quando você olha para a frustração como uma bomba atômica, ela vai ser uma bomba atômica. Quando você olha para a frustração como aprendizado, ela vai ser aprendizado. Ela te dá uma motivação, ela te dá um motivo para que você possa ressignificar. Então, eu não vou ficar focando no que eu não tenho, no que eu não posso ter agora. Porque dá a impressão que a gente está falando para o indivíduo se acomodar. E não é isso, né? É o indivíduo encontrar ali uma forma de se desenvolver mediante a todo aquele cenário, né? Então, é muito da pessoa
Eu vou falar para você uma coisa que eu percebo muito. A imaturidade psíquica, a imaturidade emocional das pessoas. O ser humano, ele tem uma imaturidade, muitos das pessoas que procuram têm uma imaturidade muito grande. O que dificulta ela assumir responsabilidade sobre si mesma. Quando você vai procurar um psicanalista, um processo de autoconhecimento, você não está indo lá buscar alguém, você está indo lá se procurar. A busca é sua, é para você. Eu sempre sou muito claro com meus pacientes. Eu estou aqui como uma pecinha no tabuleiro. Quem está jogando aqui é você. Quem vai encontrar aqui é você. Quem quer fazer mudança ou quem quer fazer alguma uma busca aqui é você. Né? Eu não vou te dar. Você veio aqui, você vai buscar. Né? Você vai buscar o que você precisa. Então, é a mesma coisa. É você assumir essa responsabilidade. Vou querer ficar... Quanto tempo eu vou ter que ficar nessa empresa? 5 anos. Até eu conseguir sair... Então, eu vou ter que segurar aqui 5 anos. 5 anos você vai ficar reclamando, se martirizando, ou você prefere usar esses 5 anos, né? E começar a aprender a partir daí. Né? E assumir a tua responsabilidade. Porque a gente sempre fala, o mundo me colocou no lugar errado, o mundo deu errado. Não, para. Isso quem fala é criança. Isso é quem fala que não cresceu. Se você é uma pessoa adulta, se você tem que pegar e ter autonomia. Não, peraí, vamos ver onde eu estou, onde eu me coloquei, porque precisa admitir. Enquanto você não admitir isso, esquece, você vai continuar no looping. Né? Precisa admitir. Admitir. Estou aqui, eu me coloquei aqui. Né? Então, muitas vezes, a gente demora muito tempo em psicanálise para o indivíduo perceber que isso foi ele que fez. Né? Nós temos essa autonomia. E da mesma forma que você tem autonomia para se colocar aí, você tem a mesma força para você sair daí. Verdade. Mas eu não quero ver. Mas eu não consigo ver isso. Tudo bem, a gente vai continuar aqui, vai continuar na batalha para que você veja isso, porque isso está aí. Né? Eu sempre digo o seguinte, que sempre quando você está numa empresa, que você não bateu, não se encaixou, não tem química entre você e a empresa, se você não pode sair, faça o seu melhor e encontre o que você está dizendo. Encontre motivação em alguma coisa. Então, eu já criei planejamento na minha vida também de falar assim, eu quero ficar nessa empresa porque é importante esse cargo para mim, eu fico 2 anos aqui, depois eu saio. E foi isso que aconteceu. Fiquei 2 anos. E nesses 2 anos, eu conquistei muita coisa lá. Fora o conhecimento, fora tudo o que eu passei, a vivência, né, a experiência daquele cargo, eu conquistei muita coisa. Eu tripliquei o faturamento da empresa, um resultado que eu levo para a vida toda, que ficou, que deixa atrativo o meu currículo, algo nesse sentido. Então você tem toda a razão e foi perfeito nessa colocação de você encontrar algo que te sustente dentro da organização para que você se mantenha fazendo o seu melhor, né? E sabe uma coisa que é muito desconhecido das pessoas? É o fato de que você sempre está trabalhando para alguém. Você sempre está fazendo algo para alguém. Você sempre... Não. Eu acho que a prioridade na tua vida tem que ser você. Somos nós, é isso aí. Você está lá contribuindo com a empresa, certo? Mas quem está se olhando... A gente esquece que nós temos memória, nosso inconsciente, a gente estamos nos observando o tempo todo. Então, você ficar parado numa empresa por 5 anos, isso aí vai gerar em você uma culpa depois, inconscientemente, vai gerar em você uma culpa que vai gerar aquela autossabotagem no sentido, nossa, não fiz nada, não sou ninguém. Aí começa a baixa autoestima. Quem fez você ficar com baixa autoestima? A empresa onde eu trabalhei. Não foi você. Você sabe lá dentro, internamente, que foi você.
Então, eu sempre falo nas palestras para o corporativo que, assim, esquece do teu chefe, esquece da empresa, esquece do corporativo, você está trabalhando lá para você. Você tem que ter um propósito de vida, né? Então, assim, antes de tudo, isso. Depois, sim, eu vou contribuir com a empresa, porque eu sei que contribuindo com a empresa, isso é uma parceria. Sim, sim. Né? A pessoa não vê como parceria. Então, a pessoa que vê a empresa como, não, ele é o meu empregador. Né? Então, vai tudo da linguagem. Ele é meu empregador, eu devo a ele. Não, se você olhar, né, eu proponho esse olhar, essa provocação. Ó, olha ele como um parceiro. Que você vai ver que vocês dois vão ter que galgar espaço juntos. É uma troca, né? É uma Tem que existir uma troca. troca. E, peraí, você está sendo pago. É. Talvez não seja o que você espere, talvez não... Mas você está sendo... Então, quer dizer, é uma parceria. Então, a empresa vai te dar recursos e você vai dar as suas habilidades. E pronto. E Não, só isso. Por isso que eu digo que é uma troca, porque a empresa te paga, mas você também entrega. Então, assim, ninguém deve nada para ninguém. Ela te paga e você entrega. A questão é que você tem que entregar o quanto realmente você vale, né? Que é o seu máximo. Você tem que fazer o seu máximo, o seu melhor. É, porque você não está esperando de uma empresa ser reconhecido, você não está tendo suas expectativas lá em cima, a empresa também. Sim, sim. A empresa também tem a mesma, né? Então, assim, mas as pessoas, elas ficam no olhar, né? Elas põem esse olhar de, não, eu estou devendo porque ele está me pagando. Então, ele é maior que eu. Então, começa essa disputa que, assim, peraí, não, tá errado. Ele é uma empresa, ela tem fins lucrativos, ela está te dando suporte para você crescer profissionalmente, para você crescer na carreira, ela está te dando os recursos e você vai entrar com as suas habilidades. Só isso. Não põe lá, mas eles não são legais. Não, para de pôr emoção onde não precisa. Traz o real, né? Por mais que a psicanálise é muito abstrata, o remédio para tudo é o real. Né? Se você começa a olhar para a realidade, peraí, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para um dia ser presidente da empresa. Tá bom, um dia. Isso vai acontecer amanhã? Não. Você sabe tudo que você vai ter que ser, tudo que você vai ter que fazer para chegar lá, né? Ou você acha que vai ser assim? No primeiro mês, puxa, que legal, você dá para ser o CEO. Vamos lá, vamos pôr você lá no cargo, né? Então eu ia falar até as crianças, né? Eu cometi um ato falho aqui. As pessoas, os funcionários, eles criam essa expectativa que é muito alto. Né? E esquecem de olhar para a expectativa da empresa diante deles também. Né? Aliás, o mundo corporativo ele é feito, principalmente no momento, né, atual, ele é feito de expectativas e não de presente. Né? As pessoas deixam o presente para pensar no futuro, sendo que você nem sabe se você vai ter um futuro se você não fizer bem o presente. Né? Então esse é um ponto delicado que, nossa, daria para a gente conversar aqui um ano e meio. Foi louco você trazer isso, porque hoje eu estava, quando eu estava preparando um pouquinho o material para a live, eu tive esse insight, exatamente esse insight, porque todo mundo olha a psicanálise, muitas vezes as pessoas têm medo de fazer um processo psicanalítico. Porque, não, vai mexer lá com meu pai, com a minha mãe, com a minha infância, né? Eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que ir para frente, né? A psicanálise não é um método terapêutico que foca no passado. Ela vai lá buscar esses conteúdos porque eles interferem não no seu futuro, mas no seu hoje. Sim. Então, a psicanálise jamais pede para você ir para o passado ou ir para o futuro. Não. É exatamente isso que a psicanálise pede para você. Viva o teu presente. É hoje. Você tem a referência do passado, mas você tem que viver o seu presente, né? Para construir o futuro. Essa é a realidade. Exatamente. Né? O teu futuro vai ser consequência. Se ele for foco, não vai acontecer. Se ele for foco,
ele vai ser frustrações, frustrações, frustrações. Ele tem que ser consequência. O que eu estou fazendo hoje? Né? Como é que você está hoje? E outra, né? Enjoy the journey. Né? Tem que aproveitar a jornada. É isso que vai te fazer alguém. Isso, você acabou de falar. Né? Eu fiquei numa empresa, fui lá, aumentei o faturamento. E se você não tivesse ficado? E se você tivesse abandonado o barco? Né? Você ia ter essa história? Não ia. Você ia ter essa memória? Uma experiência única que valeu muito a pena, apesar de todos os problemas que eu consegui driblar. Logicamente você fica com sequela de algumas coisas, mas você tem mais pontos positivos para levar do que qualquer outro tipo de problema que eu tenha visto na empresa que eu passei. Eu queria dar continuidade aqui nas perguntas, porque eu acho que tem muita coisa ainda para falar. Pode sim. Só a gente pensar na demanda, a maior demanda que você tem do mundo corporativo, de pessoas que vêm do mundo corporativo. Quais são as maiores queixas que você tem encontrado? Nós ficaríamos mesmo uns 10 anos aqui falando, tá? Mas assim, nem sei se vai dar tempo da gente falar tudo que a gente falou, que eu programei, mas antes de eu falar quais são, eu vou falar que elas não acontecem da forma que a gente vai falar aqui, tá? Elas acontecem entrelaçadas, elas acontecem uma consequência da outra, uma juntinho com a outra, simultaneamente. Mas, o que acontece? Primeiro fator, né, o primeiro insight que eu queria compartilhar é o medo. Tá bom. O medo, ele nunca deveria, a função dele não é ser uma parede. Ele pode ser um trampolim, mas você precisa se que né? Então, aí eu fiquei pensando, por que isso? Né? Vamos pensar por que isso. Pensa no orgânico, pensa no medo orgânico. Eu tenho um leão aqui na minha frente, o que o meu corpo vai fazer? Ele vai se preparar para uma reação de fuga ou ataque, um dos dois. Apesar de que eu não vá pensar nisso, que eu não vá elaborar isso, é isso que vai acontecer, é natureza humana, é instinto. Né? Por que isso não acontece na parte psíquica? Por causa de um fator. O que eu tinha aqui na minha frente? Um leão. Eu tinha uma ameaça real. O que eu tenho quando eu penso no medo? Quando eu começo a desenvolver o medo de algo emocional, de algo psíquico? Aquela ameaça não é real. Então o foco para combater isso, para elaborar esse medo, não está no medo. Por isso que as pessoas nunca superam os medos. Porque elas ficam dentro do medo. E não está no medo, está na ameaça. Você tem que buscar o que aquela ameaça representa para você. Você tem que sentir o que aquela ameaça representa para você poder, sim, eliminar. Esse medo vai ser dissolvido na hora que você elaborar essa ameaça. Então, vou dar um exemplo, né? A pessoa que tem lá, Joãozinho está na empresa X e está para ser promovido. Tá. Joãozinho comete um erro e não é promovido. E aí a gente vai descobrir na história de Joãozinho que lá na quinta série, na terceira série, ele teve um problema na sala de aula, ele foi exposto em público, ele foi falar em público e deu problema, e aí ele começou a ser motivo de chacota. E a partir daí, Joãozinho sempre se esquivou de qualquer atividade que fosse expô-lo. Esse novo cargo, ele iria ter que ser exposto. Era um cargo de gerência, de gestão. Né? E ele sabe que ele ia ter que falar em público, ele sabe que ia ter... Então, isso, para o inconsciente dele, ele vai ter uma dor. E o inconsciente é regido pelo princípio do prazer. Então, ele vai arrumar sequências de mecanismos de defesa muito sofisticado, né, que vai fazer ou ele cometer um erro, ou ele desistir, ou alguma coisa acontece que impede ele de chegar lá. Então, o que ele tinha que elaborar? O medo. Esse medo de falar em público ele teve quando ele não tinha recursos para isso. Quando ele era uma criança, ele não tinha maturidade, ele não tinha história, ele não tinha memórias, ele não tinha experiência. Hoje já não. Isso pode ser é um exemplo tão bobo, assim, quando você pensa
em clichê, né? É uma coisa tão clichê, mas é uma coisa que acontece o tempo inteirinho. Tá? O medo é um Não, mas grande fator. você diz o clichê de falar em público, do medo de falar em público? Do medo de É? falar em público. Porque existem estudos dizendo que 80... Tem estudos dizendo que 80% das pessoas do mundo todo tem medo, tem pavor de falar em público. Então, quer dizer, é um exemplo claro aí do que você falou de medo. É bem claro isso. Depois o medo. E o medo, ele pode ser um fator que contribui bastante, né, para uma coisa que é muito interessante também, que a gente lida muito em clínica, é fantasia de controle. A gente quer controlar o mundo. Ah, tá. Você está no controle da sua vida? Eu vou perguntar, você está no controle da sua vida? Duvido que alguém vai falar que não. Lógico que eu tô, lógico que eu tenho, né? Não tem, de tudo não. Você tem controle sobre as suas ações, sobre o seu emocional, você tem a tua responsabilidade emocional, sua responsabilidade de deixar a sua mente saudável para que quando aconteça alguma coisa, você sabe lidar com aquilo. Mas a gente não tem o controle, né? Então, assim, o indivíduo que é muito apegado a essa situação de controle. Por quê? Essa fantasia de controle ameniza uma angústia minha de desamparo. Essa fantasia de controle, ela me traz um conforto. Então, deixa estar no controle. Então, deixa eu me enganar e falar que eu estou no controle. E, por favor, para você e para quem estiver nos ouvindo, eu não estou julgando ninguém aqui, não. Eu estou só expondo que é isso que acontece. Né? Então, a pessoa fica ali e, de repente, vem a bomba atômica. Bum! Vou pôr o nome dessa bomba atômica de 2020 Covid. Bum! Aconteceu. E agora? Quem programou? Quem que estava no controle? Estava na tua agenda? Não estava na minha. Né? E aí, pronto, o indivíduo fica sem saber o que fazer, porque ele se depara com a realidade. Ele se depara que ele não tem esse controle. Né? E é aí que eu falei sobre as frustrações e como é importante a gente saber lidar com elas. Porque aqui a proposta é a gente desconstruir essa fantasia de controle, construindo uma interação saudável com a mudança. Nós estamos mudando o tempo todo. Micro, macro, não interessa, a gente está mudando o tempo inteiro. Nós vivemos no mundo líquido de Bauman, nós vivemos num processo de mudança constante. Então, viver com o inesperado é algo que a gente tem que esperar. Aí sim. Né? Então, se você conseguir trazer essa fantasia de controle, né, e transformar ela na tua responsabilidade com você mesmo, para o seu psique, para o seu mental, para você como pessoa, para a tua qualidade de vida, porque aí você vai ter a força necessária, limpo de conteúdos que possam te paralisar e vai conseguir seguir sua vida numa boa, né? Com altos e baixos. Tanto nos altos quanto nos baixos. Você vai ter o alto, no alto você está bem, para elaborar quando você estiver lá embaixo. Né? Então, essa é um outro, né, conteúdo que eu trouxe, que foi a fantasia de controle e a frustração. E aí tem um cara... Essa fantasia de controle, ela bate assim, na minha cabeça todo dia, porque no fundo eu tenho esse interesse, eu tenho essa vontade de ter controle sobre as coisas. E 2020, você deu um exemplo muito forte sobre a realidade de que a gente não tem controle de quase nada, né? Só sobre nós, em alguns casos ainda. Mas a gente não tem controle da nossa saúde, a gente não tem controle do que vem pela frente, não tem controle se a gente vai perder o emprego, se vai continuar no emprego, se vai ter trabalho, se não vai ter trabalho. A gente não tem controle de nada, da economia, não tem controle de praticamente nada, né? Então, não. Se a gente não tiver essa preparação psicológica em aceitar e nos adaptar a todo tipo de mudança que acontece, tanto no mundo corporativo como na nossa vida pessoal, a gente vai se frustrar muito e vai cair muito, né? Vai ter mais quedas do que subidas, né?
E o pior é que, normalmente, quem se frustra é quem não sabe lidar com a frustração, né? E aí, o que acontece? Eu vou ficar abalando toda hora, né? Você falou uma coisa, o psicanalista está sempre muito de olho nas palavras, né? E você falou que houve algumas... você conseguiu vencer lá na empresa, mas você passou por algum perrengue, né? Alguma coisa... Mas foi isso. É esse que é o interessante. É você olhar para isso como uma coisa que foi maravilhosa. Foi perrengue? Sim. Foi. Mas para você, como pessoa, foi o melhor que você podia ter tido. Hoje você sabe que você é mais forte. A gente não acha que uma frustração vai acabar com a gente. A gente acha, eu superei uma, supero outra. Né? Então é um fator muito... Principalmente como profissional, né? Como profissional, você é desafiado todo momento. Se você não estiver preparado para ter essa resiliência de superar cada desafio que vem para você, você vai ficar só deprimido e não vai sair de casa, não vai trabalhar. Olha que interessante você trazendo eu estar preparado. Olha que diferente, eu estar preparado para ter uma resiliência do que eu estar em controle de tudo. Olha só que diferente. A tua realidade, né? Sim, então sim. É interessante, muito interessante, e é um conteúdo que todos nós temos, tá? Em maior quantidade, menor quantidade, mas todos nós temos, né? Nós precisamos achar que estamos. E qual seria o caminho? Qual seria o caminho disso daí? Como a gente sai disso? Como que é? Começando a olhar para a realidade dos fatos e ver que você não tem o controle. Isso é muito difícil de fazer. Tem que ser devagarinho, passo de tartaruga, né? Porque, assim, esse indivíduo, isso eu chamo de ferramenta psíquica, tá? Umas são boas, outras não são tão boas, outras, não é que elas não são boas, mas elas não são aplicáveis para hoje. Então, quando você vê, por exemplo, eu tenho essa fantasia de controle e ela tem me ajudado, que eu posso até fazer um gancho aqui com o ganho secundário, que eu ia falar também, que é um outro conteúdo. Então, está te gerando um ganho secundário. Por quê? Onde é que está o ganho secundário? Eu estou me sentindo confortável. Eu estou me sentindo seguro. Né? Olha, seguro. Olha que palavra-chave. Então, se eu estou me sentindo seguro, eu estou tendo esse ganho secundário. Enquanto eu tiver esse ganho secundário, eu não consigo mudar. Então, eu tenho que pegar esse ganho secundário e mostrar para mim que não é um ganho. Eu não estou ganhando fantasiando que eu tenho controle de tudo. Eu só estou tentando apaziguar uma dor que é minha, uma angústia. Então, ir para a realidade, puxa, é pegar a criança e começar a dar uma aula para ela de física nuclear. Né? Então, tem que ir bem devagarinho. Tem que começar ali de você começar a encarar, né, os seus medos. Né? Por que eu crio essa fantasia? Medo. Do que eu tenho medo? Desamparo? Do que eu tenho medo? De ficar desempregado? Do que eu tenho medo? É pegar todos os seus medos e começar a elaborar eles. Que a gente cai lá no primeiro de novo. Quando eu falei que é tudo misturado, é tudo junto e misturado. Tá e a gente cai lá no primeiro de novo, que é o quê? Pegar e ver se esse medo é real. Né? Ou se eu crio esse medo para mim, para que eu possa... Olha só que interessante. Se eu estiver com medo, se eu me pôr medo, eu vou produzir. Então eu me ponho medo para produzir. Então eu estou usando medo para produzir. Só que eu não vejo que esse medo também está me fazendo mal. Então eu posso usar outra ferramenta para produzir que não seja o medo? Então é essa negociação que a gente faz quando você está numa terapia. Qual outro recurso você conseguiria usar? Vamos elaborar esse medo. Então, eu não quero elaborar um medo, porque se eu elaborar um medo, eu vou perder minha ferramenta. Não, tem outras. Tem outras ferramentas que você pode usar. Não precisa ser essa. Né? Então, aí você vai trabalhando o medo, que aí sim ele vai trabalhar a desconstrução dessa fantasia. Né? E você começa a não ser mais suscetível a isso. Né? Okay. Como é que nós estamos no tempo? Ainda temos tempo para mais um? Temos 15 minutos.
Então dá para eu falar rapidinho aqui, que seria o último que eu selecionei para hoje, que é a culpa. A culpa é... Só um pouquinho, Wellington, por favor. Deixa eu só dar uma lida aqui no... Pode dar. Legal. Eu não sei o nome dela, eu sei que está como Glé Kaká e não sei qual é o nome, mas 2020 foi o ano que me mostrou que não tenho controle de nada, mas assumir tornou a jornada menos árdua. Sensacional, é isso aí. É o que aconteceu comigo também, e eu imagino que com boa parte dos brasileiros do mundo todo, talvez, né? Pode continuar. Então, o último que eu selecionei para hoje foi a culpa, né? A culpa é hiper difícil de identificar muitas vezes, porque a culpa é aquela coisa assim, eu fiz algo que conscientemente está certíssimo. A pandemia chegou e eu tive que demitir funcionários. Eu demiti. Fiz uma coisa certa para a saúde da empresa. Precisou. Era uma situação onde eu não tinha mais o que fazer. Né? Não tinha alternativas. Então vamos supor assim, nesse caso, tive que dispensar, não consegui encontrar alternativa. Então é algo prático que você fala, pô, tudo bem, então você teve que fazer. Só que inconscientemente eu carrego a culpa de ter feito. Porque violenta os meus valores inconscientes. Violenta o que papai e mamãe falavam, olha, não faça mal para os outros, não deixe as pessoas, sempre seja carente. Então, quer dizer, isso violenta um valor interno. Violentando esse valor interno, eu já não consigo me livrar dessa culpa. E essa culpa entra no processo de autopunição, que vai lá para a autossabotagem. Né? É tudo uma sequência. Né? E aí, a partir daí, você também tem eu falo que é o culpado crônico, isso é um termo meu, tá? É um culpado crônico. É aquele que, na infância, por algum motivo, alguma razão ou outra, ele conectou o conceito de culpa, o conceito de eu sou culpado disso, eu sou culpado daquilo, eu sou culpado de tudo. Então, a culpa é um instrumento que ele carrega a vida toda. Onde é que vai impactar isso no corporativo? Sabe aquele sujeito que tem muita dificuldade de tomar decisões? Ele está focado na culpa de e se eu tomar essa decisão? Olha o risco, eu não vou tomar esse risco. Porque e se eu já me culpo antes de ter tomado a decisão? Antes de ter chegado lá. Então, quer dizer, eu estou criando uma fantasia de que o que vai acontecer dentro disso, dentro desse meu conteúdo de culpa. Né? Por isso que, Wellington, só aproveitando esse momento que você está falando, deu esse exemplo aí, por isso que as empresas tinham que se preocupar mais com a questão dos líderes, né? de capacitar, desenvolver e formar mesmo o líder que assumiu a liderança na empresa e que não era líder antes, ter um autoconhecimento sobre ele próprio, para ele quebrar tudo isso, ou pelo menos parte de tudo isso que a gente falou, que você falou, né? Para que não tenha tanto reflexo negativo dentro das organizações. Você imagina um líder que tem esse reflexo de não tomar decisão. Eu tenho medo de não tomar decisão. Eu já encontrei milhões de pessoas assim dentro das organizações. Medo de tomar decisão porque tem medo de errar, porque tem medo de ser demitido, porque tem medo de tudo. Só que não toma decisão que é obrigação da função dele. Né? E eu acho que essa culpa, eu acho que é da empresa que não se preocupa em capacitar a liderança de uma forma adequada. Né? Eu acho que isso ia render mais 5 lives, mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é muito interessante. Se alguém na companhia tem que ter um conhecimento do ser humano, um autoconhecimento de si mesmo, é o líder. Porque se ele não tem, ele não vai saber lidar com pessoas. E pessoas, hoje, são o ativo da empresa. Não dá para você negar isso. Então, quando você não consegue ter uma liderança, eu digo assim, limpa de conteúdos,
né, conteúdos pessoais, você acaba confundindo. É aquela confusão de universo que eu te falei. Vou tratar meu funcionário como se fosse... Aí vem aquela... Porque nós somos muito peculiares nisso. Quando você encontra alguém que tem um tracinho do irmão, pronto, já vem todo o conteúdo do irmão para ele. Então eu já vou começar... Não tem aquelas pessoas que falam que estão sendo perseguidas pelos seus líderes? Na verdade, elas estão. Mas, na verdade, não é ele que está sendo perseguido. O líder está perseguindo o irmão, mas ele não vê que ali é uma outra pessoa, né? Então, assim, esse autoconhecimento, conhecimento desses conteúdos que possam estar causando essa confusão é muito interessante, né? Seria muito importante para as empresas começarem a pensar mais sobre isso, né? O lucro é importante? É, claro que é, né? Só que quem é o seu instrumento? As pessoas. Então, da mesma forma aqui que nós estamos aqui tentando levantar alguns insights para as pessoas, né? As companhias são pessoas, então elas têm que também se preocuparem com esse conteúdo, né? Não tem como. Legal. Você estava falando de ganho secundário. Me dá um exemplo disso, mais um exemplo, por favor. Mais um exemplo? Ganho secundário? Então, putz, olha só, eu tive um caso de uma pessoa que me procurou que era muito ansiosa, extremamente ansiosa, sabe? E ficava naquele... Não entendo porque eu sou assim, eu acordo 2 horas mais cedo, eu faço tudo muito correndo, eu quero, né? E eu tô estafada, eu não aguento mais levar isso. Então essa é a parte consciente. Essa é a nossa pulsão de vida que a gente tem ainda. Essa é a parte da gente que quer melhorar. Então quem traz você no consultório é uma parte de você que quer te ajudar. E aí a gente foi verificar que era por causa dessa ansiedade, né? Ela se punha ansiosa, porque ansiosa era o trampolim dela. Então, se ela estivesse ansiosa, tudo dava certo. Se ela não estivesse ansiosa, ela não sabe se ia dar certo ou não. Aí a gente junta aí junto fantasia de controle. Não, mas eu não. E isso é muito difícil para o paciente também. A gente vai com muito carinho, muito devagar nesse conteúdo, porque eu não chego para o paciente e falo isso, tá? Numa sessão psicanalítica a gente não fala, a gente vai levantando o insight aqui ou ali. Isso. Por quê? Porque é ela que tem que perceber. Porque se eu for falar isso para você, você está lá, você está sangrando, eu vou lá apertar a ferida, não dá. Eu não vou querer você, né? Então, assim, é você que tem que perceber que isso foi causando. Então, né, levantando conteúdo aqui, levantando conteúdo ali, puxa. Então, porque uma vez ela falou assim, não, eu só funciono na base da pressão. Aí eu voltei essa frase para ela. Você viu o que acabou de falar? Que você só funciona na base da pressão. Podemos mudar essa palavra pressão por ansiedade? Ali foi o insight. Ali ela começou a ver. Ali terminou a sessão, vai para casa. Porque a sessão ela nunca termina, tá? A sessão é sempre um ponto inicial. E aí, quando ela volta na outra semana e me fala, olha, aquele conteúdo todo que você me falou, eu acho que é o meu ganho secundário. Eu acho que é aí que eu estou ganhando. Eu estou ganhando em eficiência, eu estou ganhando, mas eu estou usando isso. Eu falei, então o que você quer usar a partir de hoje? Né? Você pode não usar, você pode largar, você pode confiar em você, na tua eficiência, na tua habilidade como profissional. Você não precisa usar a ansiedade para isso. Né? E aí ela começou a elaborar essa situação. Então, assim, e isso acontece, é muito inconsciente, né? É muito sofisticado, não é uma coisa que a gente vá, opa, né?
Por exemplo, hoje a gente está falando tudo isso, de repente vão ter algumas pessoas que vão falar, putz, peguei um insight daí, né? Mas não são todas. Por quê? Porque tem aquele que não quer ver, tem aquele que eu não quero ver. Sabe o filme Matrix? Eu não tinha assistido o Matrix por muito tempo. E semana passada eu assisti e eu achei muito engraçado o negócio da pílula. Eu dou 2 pílulas para você. A preta você continua vivendo como você está vivendo. A vermelha vai te trazer dor, mas você vai para a realidade. Então qual das duas você quer tomar, né? Então é bem isso. Autoconhecimento é bem isso. Sensacional. Legal, cara, legal. A gente tem 5 minutinhos aqui. Eu queria que você desse me explicasse que momento que você recomenda que a pessoa procure terapia hoje. Eu nunca recomendo. Mas eu vou falar para você assim. Quando eu estiver paralisado, quando eu sentir dor, porque quando eu falo dor aqui, eu não estou falando só da dor física. Eu estou falando de uma angústia, eu estou falando de uma paralisação, eu estou falando desse looping. Então, quando eu me sinto dentro desse labirinto que eu falei hoje, que eu vejo só parede, eu não consigo ver uma solução, o profissional pode te ajudar. A psicanálise vai te ajudar. Ela vai te ajudar sendo um processo, tá? Mas quem tem que fazer o processo não adianta. É você. É a pessoa que tem que fazer o processo, né? Não dá para outra pessoa, não dá. Muitas vezes o paciente chega e fala assim: "Não, me diz o que fazer". Não, você não veio aqui para isso. Você veio para descobrir o que você quer fazer. Como você quer fazer. Me diz o que fazer, né? Não, então, até mesmo porque tem muitas informações que ele acaba não passando, né? Muitas informações. E juntando tudo, ele vai ter muito mais subsídio de falar o que ele deve fazer do que você mesmo, né? Lacan trouxe essa estrutura de linguagem, né? Do simbólico. Então, assim, quem sabe, quem passou pela experiência, quem viveu a memória, foi o paciente. Né? O meu insight é meu. Hoje aqui a gente está levantando esses insights são meus, não é de ninguém. Né? Não são seus. Lógico. Você pode emprestar, tá? Você pode emprestar. Não, gostei desse, eu vou emprestar esse insight. Né? Mas são meus. Vai surtir efeito em você se você tiver conteúdos que sejam similares. Né? Sim. É isso aí. Caso contrário, não vai, né? Não rola. Não, mas eu acho que os exemplos que você deu hoje, em todos os sentidos, fez muito sentido para mim e eu acho que vai fazer para muitas pessoas. Porque você tocou em pontos assim de ansiedade, de medo, de culpa. Quem não tem isso? Todo mundo tem, cara. Todo mundo passa por isso. Uns de uma forma, outros de outra. Uns aceitam de um jeito ou conseguem fazer a mudança, essa transição para se transformar para uma pessoa diferente. Outros não conseguem ou às vezes não querem. Então tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas todo mundo passa por esses momentos aí, né? Enfim, eu quero agradecer a sua participação, Wellington, aceitar o meu convite. E eu acho que o assunto é bem pertinente a todas as pessoas e também ao mundo corporativo, que eu gosto de criar conteúdo aqui para o mundo corporativo. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, que nos acompanharam, e os outros que vão assistir depois do vídeo gravado. Mas quero que você dê as suas últimas palavras, mas também passe quais são os seus contatos, por onde que as pessoas podem te procurar. É isso que você termina o vídeo assim. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu falei para você já, eu gosto muito de troca. Eu acho que o ser humano precisava aprender a trocar. Né? Trocando é que a gente consegue suportar tudo isso, né? E esses altos e baixos, esses conteúdos que você falou, é a vida. É isso, gente. A gente tem que pegar e viver, né? Meus contatos são muito facinhos, tá? www
wellingtonpsicanalista.com. Ali no site você vai ter acesso a bastante coisa. Já tem acesso ao meu WhatsApp, já tem acesso aos artigos, às redes sociais e tudo mais. Eu também tenho um canal no Instagram, o Levantando Insights, que é o mesmo nome para o YouTube e para o grupo de Telegram. Então, quem tiver afim, o arroba Levantando Insights no Instagram, Levantando Insights no YouTube. Isso, e o Levantando Insights também, um grupo lá que eu tenho no Telegram. Isso. Legal. Tá? Legal. Muito obrigado, gratidão e até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por ter participado. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.